Poucas pessoas no círculo da política brasileira, na esquerda, conhecem Lula tão bem, com tanta profundidade, quanto Ciro Gomes. O Lula é machista, o Lula é racista, o Lula é homofóbico. Lula, todas as bandeiras que o PT levanta como sendo bandeiras das quais eles lutam contra, Lula ele é a encarnação de tudo isso. Aí a turma pega o Lula sem evoluir e bota o Lula para ser o campeão do identitarismo brasileiro. Não dá conversa. Aí eu li agora que meteram o jogo não sei o que e tal, a violência contra a mulher. Se for corintiano, pode. Tem coisa mais devastadora do que isso? Poucas pessoas no círculo da política brasileira, na esquerda, conhecem Lula tão bem, com tanta profundidade, quanto Ciro Gomes. Ciro Gomes foi ministro do Lula durante o seu primeiro governo. Em vários momentos caminhou lado a lado com o Lula, fez campanha para ele e foi cogitado inclusive a ser o vice de Lula. Em 2018, quase foi o candidato da esquerda, mas no debate interno acabou perdendo essa posição para o Haddad. Ciro Gomes é uma das pessoas, ou foi ao longo das últimas décadas, uma das pessoas mais próximas ao Lula no que diz respeito à política esquerdista do Brasil. Poucas pessoas conhecem o Lula tão bem quanto Ciro Gomes. E ultimamente Ciro Gomes parece que chutou o balde, que se cansou de esconder a verdadeira face do Lula e começou a falar abertamente onde quer que ele vá sobre esse ladrão, esse chefe da facção criminosa. Recentemente, uma das melhores falas, um dos melhores vídeos dele falando quem é o Lula verdadeiramente, o que está acontecendo com o Bolsonaro. Olha, para mim o Ciro Gomes está cada vez mais lúcido. A impressão que eu tenho é que ele está até abandonando a esquerda. Escuta isso aí. É um gênio, sob o ponto de vista da intuição política do interesse popular. Claro, sempre de cima para baixo. Ele nunca se interessou por emancipar o povo, por qualificar as pessoas, por valorizar o trabalho como caminho de superação da miséria, da pobreza. Nunca. Sempre é ele oferecendo o paraíso que não virá se não for com ele. Tá certo? Isso é um viés messiânico. É o velho populismo que a gente condena nos argentinos, condena não sei onde, mas aqui em Cuba é aqui igualzinho. Sim. Tá certo? Igualzinho. Só que ele tinha uma intuição e agora perdeu. Perdeu completamente. O Lula é machista, o Lula é racista, o Lula é homofóbico. Eu conheço o Lula há 35 anos. Sim. 35 anos. Racista, machista, homofóbico. Hein? Sim. Ele é porque não é por maldade, não. É porque um cara que nasce em Garanhuns, em Caetité e tal, e é formado assim e tal, ele deve evoluir. Sim. E como eu. Sim. Quantas piadas machistas já fiz. Então, depois foi que a Nilce, que já morreu, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, me disse: olha, Ciro, claro que dá pra ver que você não é machista, mas você precisa entender que não basta não ser machista, é preciso não reproduzir culturas. Nunca mais eu achei graça de uma piada machista, nunca mais reproduzi. Mas é claro que, sabe, mas aí a turma pega o Lula sem evoluir e bota o Lula para ser o campeão do identitarismo brasileiro. Não dá conversa. Aí eu li agora que meteram o jogo não sei o que e tal, a violência contra a mulher. Se for corintiano, pode. Tem coisa mais devastadora do que isso? E aí chega lá no carro, pega a gravata do cara e diz: aqui Pelotas é um polo exportador, né? O cara exportador de viado. Mas aí a reação é diferente, né, Ciro? Isso era uma das coisas que eu queria te perguntar. É diferente, sabe por quê? Pelos nossos afetos. Sim, mas porque, por exemplo, se o Bolsonaro diz uma bobagem dessa, o pau canta, meu irmão. Mas o pau canta de forma desqualificada. Ninguém relativiza. Se eu digo, então... Eu quero colocar os três. Vai pro limite extremo. E eu tô querendo discutir isso humildemente. Sim. Só que pra gente evoluir junto com o nosso povo, a partir do estágio onde o nosso povo está. Perfeito. Pra gente não perder a batalha. É curioso como ele fala uma coisa, que o Lula, ele não quer a emancipação do povo, ele quer o controle de cima para baixo. E talvez seja por isso que ele nunca deixou que nenhuma outra figura de grande alcance crescesse no Brasil. Fez questão, inclusive, de fazer com que o Ciro Gomes nunca fosse ser vice dele, nem fosse o candidato do PT. Se alguém subir, tem que ser debaixo do controle do Lula. Agora, ele acrescentou alguns detalhes sobre a personalidade do Lula que eu achei interessante. Nós estamos falando de racista, a gente sabe o que é, né, gente? Racista, machista, homofóbico. O Lula, todas as bandeiras que o PT levanta como sendo bandeiras das quais eles lutam contra, Lula, ele é a encarnação de tudo isso. Ele é a encarnação dessa questão da elite, desconexão com as verdadeiras demandas da população brasileira, corrupto, associado a tudo que é criminoso no Brasil, mas racista, machista, homofóbico, transfóbico, tudo você imaginar. Mas são bandeiras que
que ele finge adotar para poder angariar o apoio dos mais idiotas, dos mais imbecis, daqueles que fizeram L e agora estão felizes da vida com a gasolina acima de 6 e o dólar acima de 6 também. Mas por que eu chamo atenção para isso? Porque esse aqui é um cara que conhece o Lula. É diferente das pessoas de direita que falam do Lula. Até às vezes eu nunca convivi com o Lula, não conheço ele pessoalmente. Mas aqui tem um cara que conviveu 30 anos com aquele ladrão e fala abertamente. O cara é ruim, é podre. Sem falar que as denúncias que ele fez recentemente sobre os esquemas de corrupção, dos precatórios, inclusive, que por si só já daria um outro impeachment. Mas é interessante porque a impressão que eu tenho é que o Ciro Gomes, ele não foi pra direita. Mas ele é aquela esquerda que já entendeu que enquanto o Lula estiver à frente da esquerda brasileira, a esquerda só vai diminuir. Então, tem que tirar esse cara. Um abraço.